Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo, sou arquiteto, recém-formado, me formei no meio desse ano mesmo. Vou falar um pouquinho de vocês sobre mim, eu tenho 31 anos. A primeira vez que eu comecei a trabalhar mesmo com pessoas de uma forma que mudou minha vida foi quando eu entrei na IESEC. A IESEC, né, ela é uma ONG internacional que trabalha com intercâmbios, né? Então, nessa ONG, eu tive a oportunidade de ser membro, ser coordenador de um produto, né? O intercâmbio voluntário. Depois fui coordenador de outra área, né? Que foi o intercâmbio talento global. E nessas duas modalidades, basicamente, né, a gente mandava pessoas para fora para fazer o intercâmbio em determinadas áreas, né? E assim eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio numa ONG chamada Tétio e também trabalhar em um escritório de arquitetura de interesse social chamado CIDAP. Então, nesses dois lugares eu tive essa experiência, né, da arquitetura, é, colocando realmente assim a mão na massa. Esse intercâmbio foi uma experiência muito avassaladora para mim, né? Eu lembro que no primeiro dia de trabalho, todo mundo se reuniu em frente a uma a Universidade Ricardo Palma e lá a gente encontrou com as outras pessoas que iam fazer o trabalho e a gente tomou um ônibus lá para chegar na comunidade da Manzana, né? E eu lembro que a gente, se der assim que eu cheguei, a gente teve um verdadeiro choque, né? Porque não existia uma rua pavimentada, né? Não chegava água naquela comunidade e muito menos saneamento básico, né? Então as pessoas jogavam água na rua, né? Sendo que no Peru a gente já tem um clima que é bem úmido, né? Então aquela água ela virava uma lama escorregadia e a gente tinha que subir um morro com a lama escorregadia para chegar no ponto de encontro dentro daquela comunidade que era uma verdadeira cidade dada ao tamanho dela. E quando a gente chegasse nesse ponto de encontro, a gente ia se reunir com o líder e ele ia dar um mapa. Uma outra coisa muito assim, né? Ele simplesmente deu um mapa pra gente, né? Pra mim, no caso. E eu tinha que me ir com os locais marcados que eu tinha que visitar e conversar com as pessoas, né? E eu já estava meio que preparado para isso, porque antes eu fiz um curso de espanhol, né? Ainda estou fazendo até hoje mesmo, que é um curso bem um pouco longo mesmo. Inclusive, espanhol é uma língua que eu gosto bastante. E dentro daquele mapa, né? Eu tinha que me situar e me organizar para encontrar, né, as casas onde eu tinha que chegar, fazer um questionário, entender como é que estava o estado daquela casa, se e ver se aquela família ia precisar de um novo cômodo, né? Se aquele novo cômodo ia fazer diferença na vida dela, sabe? E E o engraçado, né, que além de tudo isso, ainda tinha muito cachorro de rua. E muitas vezes a gente ficava acuado, né, porque os cachorros começavam a latir, eles não te deixavam passar, enfim. Foi realmente uma experiência avassaladora, mas muito bacana mesmo por conseguir estar no local onde eu ia, né, conseguir impactar, onde eu fiz alguma diferença mesmo. E fiz essa diferença através, né, desse instrumento, né, que é a arquitetura, que pode mudar sim a realidade das pessoas, né? Enfim, nesse intercâmbio mesmo eu desenvolvi um projeto de um parque mesmo, com alguns materiais reciclados, é, fazer essas pesquisas nas casas e no CIDAP, né, querer ser escritório de arquitetura de interesse social, junto com a Silvia. Eu
eu cumpri algumas demandas dela, né? Como ajustar uma escada para ela caber em um determinado espaço, é, organizar os projetos para plotar e tudo mais, né? E foi isso. Quando eu cheguei, depois desse intercâmbio, passou algum tempo, eu entrei em um escritório chamado Remodelar, que era uma startup, né? E ela estava sendo incubada pelo programa do governo do estado, Corredores Digitais. Então, nesse espaço, foi um espaço onde a gente teve muitas consultorias, workshops sobre empreendedorismo. Parei aqui para pegar um café. Então, na Remodelar, ela era um negócio de impacto social que tinha esse viés de democratizar mesmo a arquitetura, mas também precisava lucrar para conseguir existir, né? Então, a gente fazia realmente testes, né? Isso foi até uma coisa que eu levo até hoje, né? Já que a Remodelar, na verdade, ela fechou, porque as pessoas que estavam envolvidas, que eram realmente as donas da empresa, quiseram mudar de área, né? Um foi ser cantor, o Júnior, e outro foi trabalhar na parte de processos mesmo. Eu mantenho contato até hoje, eles são meus grandes mentores e minhas referências de como me comportar e que caminhos seguir quando eu tenho dúvidas, sabe? Na remodelagem, a gente trabalhava com classe C. Então, a gente queria entender o que a classe C via como valor na entrega de um projeto de arquitetura. Então, a gente entendeu que a nossa comunicação ela tinha que ser mais visual do que nunca, né? Na arquitetura em si, a gente já trabalha muito com o visual, né? Mas a gente tinha que entregar esse visual de uma forma em outros processos também, por exemplo, numa planta baixa. A planta baixa que a gente entregava, ela já era humanizada, né? O render que a gente entregava não era um render realmente o mais impecável possível, mas aquele render o suficiente mesmo que essa galera já conseguia entender, nossa, valeu, isso aqui tá muito bacana, era isso que eu esperava. Mas além disso, a gente percebeu que eles também queriam algo exclusivo no projeto. Isso foi uma coisa que a gente demorou um pouco para perceber ao longo das nossas entregas, né? Porque às vezes quando a gente entregava projetos realmente muito bons, as pessoas não ficavam satisfeitas porque não se sentiam surpreendidas, né? Talvez com um móvel diferente, e talvez também, né, com algo mais sentimental, né? Então a gente mudou isso durante os nossos projetos, né? Então a gente conseguia entregar aquele projeto sim que tinha algo mais exclusivo, como também que tinha essa ligação mais afetiva, por exemplo, com uma foto num porta-retrato das pessoas, né, que viviam naquela casa. É engraçado que hoje eu refletindo sobre esses processos, né, eu começo a perceber, né, que a gente tem que ter esse olhar mais frio para algumas situações, né? Por exemplo, quando a gente trabalha divulgando nosso negócio em redes sociais, muitas pessoas podem, né, se abalar com uma entrega de conteúdo que não foi tão bem recebida, né, pelo teu público. Mas são nesses momentos que a gente tem que começar a analisar e entender qual a melhor forma, né, de criar esse conteúdo que essa galera vai consumir da maneira mais confortável, né? Então, muitas vezes essa forma vai ser por uma forma mais visual mesmo, né? E com menos texto. Às vezes a gente vai precisar mesmo colocar mais texto. Depende da nossa intenção, né? E é isso.
Agora, falando, né, que enquanto eu estava na Remodelar, eu também fazia outras coisas, como ser monitor. Eu fui monitor na faculdade de Cálculo 1 e de Desenho Técnico. Então, eu sempre fui essa pessoa que estava fazendo coisa demais, né? E isso me leva, agora falando sobre ser monitor de Cálculo 1, é muito engraçado porque é, tinha a questão de você começar a dar aula para as pessoas e nem sempre, quando elas marcavam monitoria, elas conseguiram irem, né? E linkando, né, com isso que eu acabei de falar da remodelar, como também a gente precisa de engajamento em todos os ramos, não importa onde você trabalha, né? Não importa o que você faz, né? Então eu tive que engajar essas pessoas a irem também para a minha aula de monitoria. Eu comecei indo também para as aulas deles, da disciplina de cálculo 1, conversava com o professor, conversei com o professor para talvez eles ganharem algum ponto, caso fossem para as minhas aulas, né? E isso foi muito bom, porque eu consegui cumprir a minha carga horária e consegui também contribuir para o aprendizado daquelas pessoas, né? Então, essas minhas duas monitorias, cada uma foi um semestre. Na Remodelar eu fiquei durante 3 anos e enquanto eu estava na Remodelar também, eu tive a oportunidade de trabalhar em dois outros escritórios. Um foi a Dimensões Arquitetura, em que eu trabalhei junto com meu chefe Davi em uma obra de fachada e de interiores também, de um estúdio aqui de Fortaleza, que é a Bolero. No caso, é um escritório de publicidade. E fiz um trabalho freelancer, né? Junto com a Gama Arquitetura, em que eu comecei a passar alguns projetos para o ArchiCAD. Eu já tinha interesse, né, no ArchiCAD antes, eu já tinha começado a pesquisar, a entender mais ou menos, né, das formas que eu podia e tinha acesso à informação sobre pelo YouTube, né? E enquanto eu estava trabalhando com ela tinha uma plataforma em que eu conseguia estudar um pouco sobre. Aí, justamente por causa disso, eu concluí o meu trabalho de graduação final do curso, né? Todo no ArchiCAD, foi meio que um desafio que eu me coloquei, porque eu já tinha essa cultura de tentar aprender uma nova forma de representar e de representar o meu projeto, os meus projetos, né? Conforme eu ia fazendo uma disciplina, né? Então, numa disciplina que eu fiz um projeto hospitalar, nesse momento eu já quis aprender a fazer vídeos, né? Renderizados. Depois, quando eu fui conforme foram aparecendo as disciplinas mesmo, eu fui aprendendo novos programas. Então, o TCC com certeza não ia ser diferente. Isso já era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer. Pronto, então, no caso, meu TCC, ele foi uma habitação de interesse social pós-pandemia. Eu tive essa ideia porque eu participei de um concurso em que você tinha que desenvolver uma habitação, né, pensando em formas de não disseminação da Covid, né? Então eu levei isso para o meu TCC, porque já era uma coisa que me interessava, que eu tinha estudado, e eu gosto da questão da habitação de interesse social. Coloquei esse meu prédio do TCC no centro, que era justamente pensando, né, nesse esvaziamento do centro das grandes cidades, que é uma questão, inclusive, da América Latina, e em trazer aquela habitação para um local lotado de infraestrutura e possibilidades e tal. Então é isso, gente. Olha, vocês podem também ver um pouco mais sobre mim no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui na descrição, tá bom?
Obrigado, tchau, tchau.